Seja bem-vindo ao Nuvencast, o podcast de quem vive o mercado imobiliário. Ninguém liga para o cliente. A maioria não olha para o cliente genuinamente. Tem uma diferença substancial entre o mercado imobiliário, na minha perspectiva, do mercado de tecnologia. O mercado de tecnologia ele não para em pé se você fizer desse jeito. Ok. Você primeiro precisa entender o que o usuário quer. A dor real, A né? dor real do problema, entendeu? Se você não fizer isso, não tem tração. Não tem tração, não tem empresa. No final das contas, ninguém quer comprar moradia. Moradia ainda é um meio. As pessoas querem mudar de vida. A moradia é um meio para mudança de vida. Ok. Porque uma vez que a pessoa muda de casa, ela muda de contexto. Ela muda de bairro mesmo. Ela muda a rota do trabalho. Ela Escola muda a dos rota... filhos. Tudo. Se você não chamar isso de mudança de vida, eu não sei mais o que é mudança de vida. E o mercado imobiliário, ele continua olhando para planta. Fala, turma. Hoje vamos gravar mais um episódio do Nuvencast e hoje um episódio diferente. Hoje nós vamos falar como reinventar a forma de oferecer produtos para clientes no segmento Minha Casa Minha Vida. Eu estou aqui hoje com o CEO de uma incorporadora do interior de São Paulo que tem como missão transformar a experiência de moradia dessas pessoas. Mas antes de começar, eu queria contar uma novidade para vocês. Ao longo dos últimos meses, eu venho falando com muitas incorporadoras e com muitos clientes da Nuvinc e todos eles têm me trazido a necessidade ou a vontade de ter uma viabilidade com fluxo de caixa conectado com outras ferramentas e que inclusive são ferramentas que a gente já tem dentro da Nuvinc. Cronograma, mapas, base de dados dos empreendimentos, entre outras. Então nós estamos em fase de pré-lançamento da nossa mais nova ferramenta, que é a Nuvinc Viabilidades. Basicamente, é uma viabilidade com fluxo de caixa que foi construída sobre a ótica de ser algo simples de mexer, totalmente interativo e muito eficiente, e conectado com todas as outras ferramentas, justamente para facilitar a operação da tua equipe e para dar mais segurança na tomada de decisão dentro da tua incorporadora. Me chama, vamos conversar, que eu tenho certeza que você vai gostar muito de testar a nossa nova ferramenta. Bom, vamos lá. Hoje eu vou apresentar o convidado. Vou ler um pouco do currículo dele aqui, depois eu passo a palavra para ele se apresentar. Hoje eu estou com uma pessoa aqui que é um empreendedor em série, pós-graduado em psicanálise e fundador da Área Incrível. Ele começou sua trajetória empresarial aos 14 anos, no interior de São Paulo, criando uma empresa de tecnologia que chegou a hospedar mais de 750 mil sites em uma época anterior à computação em nuvem. Poucos anos depois, trouxe para o Brasil a operação de F-Security, empresa finlandesa de segurança da informação, transformando um negócio que faturava 50 mil por ano em uma operação que ultrapassou 300 milhões. Atendendo grandes operadoras, empresas e o próprio governo brasileiro. Porra, cara. Ao longo da carreira, também fundou empresas de mídia digital, processamento de dados e software, desenvolvendo soluções utilizadas por grandes marcas e organizações. Hoje, além de liderar a Simbiose, sua empresa de tecnologia e inovação, é fundador da Área Incrível, incorporadora que vem chamando a atenção por sua proposta de reinventar a experiência de moradia para famílias das faixas 1 a 3 do Minha Casa Minha Vida. É um prazer te receber aqui, meu amigo e xará, Gabriel Menegatti. Seja bem-vindo ao Nuvencast, cara. Muito obrigado, Gabi. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, Legal. onde já sentaram tantas pessoas super proeminentes e relevantes. Então, Legal, boa. não me sinto à altura dessa cadeira, mas estou aqui. Não, imagina, cara. Vamos lá. E eu tô muito feliz porque, geralmente, quando eu leio o currículo da turma que vem aqui, geralmente é um engenheiro, pessoal de FP&A, de finanças. E hoje eu tô aqui com um cara de software, um cara de tecnologia, né? Um cara que começou pela tecnologia, que é uma onda que eu tô começando a surfar agora na Nuvinc, né? Tô um aprendiz ainda. A gente tem conversado muito sobre isso, inclusive Sim. tem me ajudado bastante. Então, já adianto para você que é o nosso ouvinte, que o papo aqui hoje é diferente de tudo que você já viu. Hoje a gente vai falar muito sobre o mercado imobiliário, mas sobre uma visão diferente do mercado imobiliário, sobre uma visão diferente de como incorporar, de como oferecer experiências para os nossos clientes de renda baixa, né, do Minha Casa Minha Vida, do 1 ao faixa 3. Então, vamos explorar um pouquinho mais disso. E para começar, eu queria que você contasse a tua trajetória, a tua história, de forma resumida, obviamente, e aí ao longo do episódio a gente vai destrinchando os pontos aí. A palavra é tua, Gabriel. Vamos lá. Maravilha. Não gosto muito de falar sobre mim, porque eu tenho a ideia que isso é meio egóico. Mas comecei minha vida... ganhei meu primeiro computador com 9 anos, me apaixonei. Abri a minha primeira empresa de tecnologia com 14. A gente desenvolveu um portal de hospedagem de sites, similar à Localweb ou a outros que existiam e ainda existem. Legal. Tivemos um sucesso absurdo, numa época que a gente tinha que literalmente fazer leasing de computador, ir no data center, enfiar cabo e comprar link de internet que 1 megabyte
custava R$1.000. Imagina, 1 MB. Hoje em dia a gente tem 100 megabytes em casa, né? Minha jornada sempre foi em tecnologia. Sempre foi em tecnologia e produto de tecnologia. Então, não querendo botar carroça na frente dos bois, mas o que eu aprendi a fazer ao longo da minha jornada, eu acho que aprendi a fazer, é criar produto que as pessoas queiram. Acho que é isso. Assim. Eu não sou da lógica financeira, eu não parto de uma planilha, eu parto do desejo das pessoas e aí eu tenho que fazer engenharia reversa para ver se aquilo encaixa na planilha. Sensacional. Em algum momento da minha vida, não há muito tempo, sempre tive uma busca muito incessante. Eu tenho uma autocobrança muito grande e por conta da autocobrança, sempre tive uma busca incessante por autoconhecimento, autodesenvolvimento. Fiz uma pós em psicanálise durante 5 anos, que mais serviu para mim do que de efetivamente me tornar psicanalista. Então, consegui me conhecer profundamente. Não que eu tenha me resolvido, mas pelo menos eu me conheço. Pô, mas como CEO, como líder de uma grande empresa, assim, acho que você tá um passo à frente, né? Talvez da maioria nesse sentido, né? Eu diria que eu consigo entender as minhas Exatamente. emoções. Não necessariamente eu tenho a habilidade, o nível de competência para não deixar que as minhas emoções afetem as minhas ações, mas eu consigo descrever as minhas emoções, as minhas ações, de uma forma mais imparcial, Legal. às vezes. Não, mas eu acho que isso também é muito legal pensando no próximo, nas pessoas que estão ao seu redor, Sim, até para fazer gestão mesmo. sim, Porque você entende muito o porquê de uma pessoa estar reagindo de tal forma, ou de uma situação estar sendo conduzida de tal forma. sim. Acho que você tem mais profundidade no tema e eu imagino que como líder, isso deve te dar vantagem em vários sentidos, né? Eu acho que sim, apesar de eu ter um estilo de liderança muito próprio, muito característico meu. Eu imprimo nas pessoas, e acho que a palavra é essa mesmo, imprimir nas pessoas, o meu ritmo, a minha filosofia. Então, o que acaba sendo até um contrassenso com a psicanálise. A psicanálise prega diversidade de pensamento, de pluralidade de perfis. E eu tenho um jeito mais... não tão democrático assim de enxergar as coisas. Então, eu diria que me dá uma capacidade de entender um pouco mais o ambiente, ler o ambiente, mas não necessariamente que isso me tornou um melhor líder. Eu acho que existem líderes muito melhores do que eu. Eu não sou líder, eu sou empreendedor. E isso, para mim, é uma clareza muito grande. E acho que tem uma distinção muito clara entre um empreendedor e um líder. Assim. Tem um psicólogo muito, muito bom, Luiz Hans, de São Paulo, que é de São Paulo, que atende altos executivos, e que ele faz um mapeamento de perfil de personalidade de carreira muito grande, e ele distingue efetivamente empreendedor de executivo, empreendedor de colaborador, e é muito distinto mesmo, sabe? Eu estou na caixinha do empreendedor. E já aceitei isso. Eu aceitei as minhas imperfeições em relação a isso, sabe? Legal. Essas incompetências que eu tenho. Não que seja síndrome de Gabriela, né? De eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, mas... Autoconhecimento, cara. Eu sei que algumas coisas, em detrimento de, não vão mudar, entendeu? Legal. Não que eu não gostaria de ser completo, mas entre eu postar no A e no B, talvez eu prefira postar no A, que seria o empreendedorismo, entendeu? Legal. Muito bom. E aí continuando, formado em psicanálise. Formado em psicanálise, sempre atuando com tecnologia, criando as coisas mais difíceis possíveis da tecnologia. Eu nunca gostei, nunca me atraí por problema fácil. Mesmo qualquer coisa que fosse muito óbvia ou monótona, não despertava a minha atenção. Por isso, tive alguns grandes sucessos e centenas de fracassos, porque eu sempre peguei coisa muito difícil para fazer. Um exemplo que a gente teve sucesso foi na criação de um banco de dados. Então, pensa só, um brasileiro sem recursos financeiros equivalentes, criando um banco de dados para competir com Oracle, competir com Amazon, competir com, enfim, grandíssimas empresas. E eu não estou falando de usar banco de dados, estou falando de criar a tecnologia do banco de dados, sabe? Em alta escala, oferecendo isso como serviço para o mercado mundial. Isso me atraía, isso me animava, me excitava, e que é o que acontece um pouquinho hoje no mercado da construção civil, do imobiliário, da incorporação, sabe? Então, atuando com tecnologia, em um belo momento, me mudo para o interior, para uma busca de qualidade de vida, não há tanto tempo, faz 3 anos. Me aproximo mais dos negócios da minha família, sempre toquei minha vida completamente independente.
me aproxima mais e ali descubro que minha família tinha comprado muita terra e que alguma coisa precisava ser feita com aquela terra. A verdade mais nua e crua, então eu não gosto de enfeitar as coisas. Ah, não, a área incrível surgiu de um... Não. Se tinha muita terra e tinha que dar uma destinação para aquela terra. Inicialmente a gente pensou em lotear, e aí eu sou nerd, gosto de ser nerd mesmo. Fui pesquisar e vi que o loteamento é péssimo. Ou pelo menos não é para a filosofia que a gente queria naquele momento de gerar uma receita, uma capitalização, um caixa muito grande. Você criaria uma carteira, etc. Uhum. E acima de tudo, voltando no meu viés de tecnologia, não é o que as pessoas querem. As pessoas não querem comprar lote, elas querem comprar o objeto fim, que é uma casa. Uhum. Elas compram lote como um meio, mas não como um fim. Ok. Descartamos isso. E aí fomos pesquisar sobre construção. E fui 6 vezes para a China em um período de 18, 20 meses. Para aprender sobre construção. Testei tudo quanto é método construtivo mesmo. Forma metálica, forma de metálica de concreto, né? Forma de plástico, impressão 3D de casa, ICF, tudo que você possa imaginar. E num belo momento eu descobri uma tecnologia que já existia na China, que aqui no Brasil se chama Lightwall, que basicamente é um pré-moldado, né? Uma placa de 3 metros de altura por 61 centímetros, uma parede pronta. Decidimos adotar essa tecnologia, consequentemente investir nessa empresa e abrir uma fábrica em São Paulo, né? No interior de São Paulo. E isso fechou nossa tese começou com a filosofia de industrialização. Legal. E aí eu entro de cabeça na incorporação mesmo. Desde lá de trás, a minha visão sempre foi de trazer para o mercado da incorporação da tecnologia, da incorporação e construção, a visão tecnológica, industrial, que é o que a gente aplica muito na tecnologia, na construção de software. Tanto é que a primeira pessoa que a gente contratou lá atrás era um gerente industrial mesmo, um cara que veio da Whirlpool, e depois veio da Renault. Isso é um cara que tinha passado por Whirlpool e Renault. Porque eu não queria fazer da mesma forma como o mercado faz, definitivamente. E ainda não quero. Evidentemente, nem tudo teve sucesso, né? Aprendemos pra caramba, e a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Mas é assim que eu caí de cabeça na área incrível, no mercado imobiliário. Hoje, não volto para tecnologia, nem que você me pague. Nem que você me fale assim, não, aqui, eu tô com a ideia do Instagram. Vai ser $1 bilhão, não volto. Não volto. Todos os cabelos que eu perdi foi em tecnologia. Você me falou isso esses dias, eu assustei. Falei, ué, eu tô indo, ele tá saindo. Não volto. A beleza da tecnologia, ou melhor dizendo, a beleza da construção civil, do mercado imobiliário, é que ele é muito mais palpável, tangível e finito. Quando você pensa na teoria da complexidade, que basicamente é a multiplicação das variáveis, né? A tecnologia é infinita, certo? São infinitas variáveis multiplicadas umas pelas outras. Uhum. Já na construção civil, não, é finito. É finito. Tem bastante, são várias, mas é finito, é dominável. Na tecnologia não é dominável. Okay. E você tem várias ondas que pegam todas aquelas variáveis, sacodem elas e do dia para noite elas não existem mais, são outras. Perfeito. Isso me encanta, sabe? Para um nerd que gosta de dominar um assunto com uma certa profundidade, eu ter um escopo finito para aprender me dá uma luz no fim do túnel. Na tecnologia não existia essa luz no fim do túnel, sabe? Entendi. Então não volto, não. Evidentemente, uso tecnologia a rodo, sim, certo? Tá no DNA da área incrível utilizar tecnologia e acho que a gente também vai falar sobre isso. Mas não, a construção civil, o mercado imobiliário, a mudança de vida das pessoas através da moradia e serviços atrelados a isso é o que me encanta. Legal. E, cara, assim, a gente tem tido proximidade, né, no último mês. Estou fazendo um serviço lá com a Nuvink, lá na Área Incrível. Inclusive, o Gabriel é cliente, né? A Área Incrível é cliente já da Nuvink e está sendo uma experiência bem legal. E, cara, eu vejo no teu dia a dia, nas suas falas, no jeito como você conduz o negócio, que você tem uma certa missão com a Área Incrível. Uhum. Então, é muito mais do que uma viabilidade fechar a conta, fechar lá a margem que a gente deseja. É muito mais do que finalizar a obra e entregar para o cliente. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, mas, assim, de forma rápida,
Por que você está no mercado imobiliário? Além de você ter entrado pelas questões das terras, o que te apaixona no mercado imobiliário, assim, em relação a essa missão? Missão. Se você pegar a Simbiose, que é a minha empresa de tecnologia, quando eu fundei ela, nunca foi sobre dinheiro, sempre foi sobre tese. E aí, voltando no Luiz Hans, que eu te falei, ele descreve 2 tipos de empreendedor. O empreendedor de negócio e o empreendedor de tese, né? Você pegar por exemplo, um mero exemplo como o Elon Musk, ele é um empreendedor de tese, ele não é um empreendedor de negócio, sabe? Ele só faz o que ele faz por conta de uma tese. E eu me vejo dessa maneira também. A Simbiose era uma tese que eu conseguiria desenvolver uma empresa autossustentável com pessoas e desenvolvendo pessoas simultaneamente. Em outras palavras, a gente criou uma empresa que conseguia pegar pessoas majoritariamente em situações de vulnerabilidade, de tudo quanto é canto do Brasil, que não sabia programar, ensinar a programar, concomitantemente criar produtos, sejam produtos nossos ou produtos de terceiros, ganhar dinheiro e prosperar. E produtos complexos, né? Então é uma tese, é uma missão, assim, é um legado, certo? Legal, hein, cara? Isso há quantos anos atrás? 12. Tá, ou seja, 0 IA funcionando. Não, assim, não existia nada. Não, era. A AWS já existia, né? A Amazon Web Services, né? A Cloud Computing já tinha começado a operar relativamente bem há uns 3, 4 anos de quando a gente começou. Mas ainda era tudo muito mato alto, assim, sabe? Não tinha os agentes de codificação como tem hoje. Não, a gente tinha que aprender sintaxe na unha mesmo, entendeu? Entendi. Pois bem, agora avança para o futuro da área incrível, né? Da mesma maneira, a área incrível ela tem uma missão que se conecta muito com a minha missão pessoal mesmo de vida, assim, sabe? Não é sobre dinheiro. E para mim não é sobre dinheiro. E tá tudo bem se para as demais pessoas que trabalham comigo for sobre dinheiro, não tem problema nenhum. Mas para mim é sobre legado. É construir algo maior do que eu, que perpetue, que possa de alguma maneira mudar o mercado e definitivamente impactar as pessoas que merecem ser impactadas, que são os clientes. Certo? Cai na mesma lógica da tecnologia. Tem uma diferença substancial entre o mercado imobiliário, na minha perspectiva, do mercado de tecnologia. O mercado imobiliário, ele parte da premissa que eu sei o que eu quero fazer e, portanto, as pessoas têm que aceitar. Certo? Não significa que não existe pesquisa de mercado, não significa que não existe todo estudo, mas é da planilha, como você colocou, é da planilha para fora. O mercado de tecnologia, ele não para em pé se você fizer desse jeito. Você primeiro precisa entender o que o usuário quer. A dor real, A dor real do problema, entendeu? Se você não fizer isso, não tem tração. Não tem tração, não tem empresa. Então, a dor real do WhatsApp. Qual foi a dor real identificada lá pelo pessoal que criou? As pessoas precisavam de uma maneira mais fácil de se comunicar, que não rolava ser via e-mail, nem via SMS. Tinha uma dor real ali, que foi validada e que tracionou. Então, sempre é com base na dor, nunca é com base no desejo de ganhar dinheiro, certo? O mercado imobiliário não opera muito assim, não. Cara, e é muito verdade isso. E eu vou te falar assim, por experiência, no sentido de... É muito comum, ou melhor, hoje tá na moda ter lá missão, visão, valores, né? Cara, isso é super legal. Mas eu gosto de dizer que a gente conhece as pessoas ou as empresas nos momentos difíceis, né? Nos momentos que precisam tomar decisões difíceis. E aí, eu já vi muitos casos, eu já conversei com muitas pessoas, não só do mercado imobiliário, mas com pessoas mesmo, sobre assuntos pessoais, mas vamos trazer para o mercado imobiliário, de que no fim da reunião, a decisão não é tomada norteada pela frase que está na parede. A frase vira mais um marketing ou uma forma de estimular as pessoas do que uma missão real. Claro. E eu acho que isso é muito legal no teu discurso. Cara, sem puxação de saco. Do pouco tempo que a gente está junto aí, trabalhando de alguma forma juntos, eu vejo que a tua decisão final é baseada na missão. Sim. E não significa que eu sempre concordo, tá, com a decisão, e nem que, de repente, é a melhor ou a pior decisão, mas ela geralmente não. Pelo menos nas vezes que eu estava, ela sempre estava baseada na missão. Isso é animal, cara. E é verdade, Gabi, porque, de novo, eu sou o fundador dessa empresa, sabe? Essa empresa tem aquilo que eu falo para as pessoas, e tento falar isso com total humildade, mas também sem florear muito, assim. A empresa é minha, a filosofia é minha e o tempo é meu. Quem quiser, vem comigo. Então, se a filosofia é minha, a tese é minha. Eu vou desenvolver isso da forma que eu quiser. E a forma que eu quero é criar algo maior. Não é só sobre dinheiro. E, de novo, não tem problema que as pessoas... Todo mundo precisa de dinheiro. A empresa precisa de dinheiro para existir e prosperar.
Mas existem decisões, como você bem colocou, que impactam no dia a dia, que vai trazer menos dinheiro ou mais dinheiro. Visão de curto prazo ou visão de longo prazo? Eu opero sempre numa visão de longo prazo. Legal. Eu acho que coisas grandiosas que mudam o mundo em alguma gradação não são construídas No curto prazo. só no curto prazo. Ok. Sabe? Eu acho que tem que existir um equilíbrio, porque tem que pagar as contas, Ok. mas você precisa de uma visão de longo prazo. Legal. Sabe? E eu imagino que você deve ter bastante desafio com pessoas trabalhando no mercado imobiliário. Porque muita gente já vem de uma escola onde o pensamento não é esse, é mais no curto prazo ali, de fazer o caixa estar saudável, de, precisamos lançar logo, precisamos fazer o projeto logo. Cara, copia aí uma planta que já tem no mercado, plantinha da MRV, que muita gente copia, ou faz lá o TR+3, TR+4. Então, eu imagino que, seguindo a tua tese, deve haver um delay de adaptação das pessoas. Como é que é isso, cara, no dia a dia? Eu tenho um exemplo muito claro. O Paulo, que se estiver assistindo depois, vai saber exatamente o que eu estou falando. O Paulo é o CFO da empresa. O que eu brigo com ele para que ele entenda a filosofia do negócio Ótimo, fortemente. Porque ele é um cara que olha muito para os números e tenta olhar para os números, sem sombra de dúvida. Ele é o defensor dos números da empresa. Ou que faz a cultura descer, né, em termos de números. Mas é um cara que não se aprofunda muito em termos de visão. De visão de negócio, visão estratégica, desse olhar mais a médio e longo prazo, Perfeito. sabe? Ok. Então eu tenho muitos embates com ele em relação a isso. Não, tá tudo bem a gente não ganhar tanto dinheiro aqui agora porque a gente tá apostando numa tese maior, uma linha de raciocínio diferente. E sim, as pessoas todas são diferentes e tá tudo bem. Eu acho que o grande desafio, aí puxando um pouquinho a psicologia, a psicanálise, as pessoas, a maioria delas não sabe para que vieram fazer na vida ainda. E ao não saber o que vieram fazer na vida ainda, olham muito a curto prazo. Ok. Eu entendi o que eu vim fazer nessa vida ainda. Puta, cara, isso é ótimo. Tá claro para mim, sabe? Não ainda, eu já entendi. Então, para mim é visão de longo prazo, assim. Não é sobre o hoje, não é sobre o amanhã, é sobre daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, o que eu vou deixar, sabe? Legal. Mas tem um desafio. Como é que você coloca uma pessoa que sim precisa pagar as contas dela, o aluguel dela, o leitinho das crianças, né? Você tem filhos. E faz ela enxergar que sim, é necessário o atual, mas que se você construir algo olhando também para o futuro, tem algo muito relevante aí. Legal. Muito, muito mais próspero, muito mais rico, inclusive financeiramente, entendeu? Sim. Legal. Tem os seus desafios. O mercado, com algumas pessoas super relevantes com quem eu conversei do mercado imobiliário, talvez até pelo modelo financeiro que foi construído ao longo do tempo, as pessoas têm uma tendência a pensar muito a curto prazo. Muito, muito, muito a curto prazo. E acho que isso é bom, porque gera uma responsabilidade financeira muito boa. É um risco iminente de morte. A gente tem que ter isso. Boa, ok. Mas você também tem que olhar para o futuro. Sim. Senão vai continuar a mesma coisa que tá, para não usar outro nome. O que vai mudar? A habitação é igual a 30, 40 anos. E aí? Vai ser assim? Vai continuar No assim? que depender de mim, não. Legal, boa. Cara, acho que isso é bom porque eu gosto de usar a teoria do ir pra praia. Cara, eu sinto que a maior parte das pessoas, elas, como você mesmo já falou, elas não têm noção, não têm clareza do seu destino. Então é como se eu estivesse indo pra praia e, cara, que praia? Ah, Ilhabela, Santos, não sei, cara, peraí. Não, vou pra Ilhabela. Por quê? Cara, porque Ilhabela é legal, tem baleia, tem a balsa, não é tão cheio. Tá, qual que é o caminho? Curto prazo. Ah, não, beleza, vamos focar no caminho, vira nessa esquina, pega o Waze, mas eu tô indo pra Ilhabela. Ah, no meio do caminho interditou lá porque caiu uma árvore no meio. Beleza, então vou ter que desviar, mas eu tô indo pra Ilhabela. Sim. Isso é muito importante e, cara, acho que é importante que as pessoas tenham essa visão, porque eu vejo muita gente no dia a dia, e eu já fui essa pessoa, de só ir, só vai, deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho. E tudo bem, mas, cara, quando a gente tá norteado, né, o norte, a bússola, você sabe pra onde você tá indo. Claro. E aí tudo que você faz, de alguma forma, coopera para aquilo. Né? Então, eu tenho vivido muito isso na Nuvink, porque, cara, aparece N oportunidades no meio do caminho, né? A gente já conversou muito sobre isso. E, cara, eu tô indo cumprir a tese da Nuvink. E, na minha cabeça, eu sempre falo o seguinte, eu só não vou fazer esse negócio acontecer se Deus não quiser. Se Deus quiser estiver comigo, cara, eu vou fazer esse negócio, velho. E aí, enfim, isso é papo pra muitas horas depois. Mas acho muito legal a gente dar uma pincelada nisso, até como dica pro pessoal, cara, pra onde vocês estão indo? O que vocês estão fazendo? O que você tá fazendo no teu trabalho hoje? Às vezes você tá trabalhando um negócio que, cara, não tem nada a ver com o teu objetivo de vida, né? E as pessoas continuam indo. Eu já tive uma visão muito mais simplista disso no passado, né?
uma das coisas que me norteiam muito, eu tento sempre me recalibrar em relação a isso, é o efeito Dunning-Kruger, né? Que é você super simplificar alguma coisa por falta de conhecimento. Então, lá atrás, eu também pensava, pô, é tão simples, né? Propósito de vida, como é que você não sabe? Mas o buraco é mais embaixo. São estudos, dezenas de anos de estudos de psicologia sobre isso, inclusive, né? Legal. Mas, um fato inegável é, quem sabe para onde está indo ganha mais dinheiro. Boa. E definitivamente é mais feliz. Boa. Então, isso os números mostram. Isso não precisa de achismo, entendeu? Para quem já descobriu para onde vai, que vai lá para Ilhabela, a pessoa vai em menos tempo e vai melhor. Sofre menos, certo? Não fica se perdendo, né? Não. Ela... E tem um livro muito bom, esqueci o nome do autor agora, mas chama So Good They Can't Ignore You. É tão bom que eles não podem te ignorar. Que é uma tese brilhante, fenomenal sobre... às vezes você só tem que ir. Ah, mas isso não é tão maravilhoso assim. Mas só vai. Vai que as coisas vão se resolvendo no meio do caminho. Descobrindo, né? Descobrindo, entendeu? Legal. Mas vá. Não viva só, entendeu? Sim. Eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar ou de conviver com pessoas que só vivem. Só vai. Deixa a vida me levar. Não rola pra mim. Pega no meu íntimo, sabe? Sim. Legal. Como eu tenho a prerrogativa de escolher as pessoas que eu quero ter na minha vida, graças a Deus eu escolhi ser empreendedor, então eu tenho essa margem de manobra de poder colocar perto de mim as pessoas que eu quero, efetivamente. Eu busco escolher as pessoas que minimamente já decidiram. E tá tudo bem mudar de rota. Sim, é isso. Mas minimamente já sabem. Não aquela pessoa que ela não sabe por que ela acordou hoje. Sim, onde ela tá, né? Boa. E, cara, me diga uma empresa que te inspire e por quê? Eu acho que tem vários. Eu não sei se eu conseguiria te dizer uma só, mas, ó, eu não conheço a fundo o seu Rubens, da MRV, Legal. mas a história... Eu tenho um respeito muito grande por quem fez as coisas quando tudo era mato. Muito bom. Assim, muito respeito. Ok. É o caso. Hã? E é o caso. Pois é. Então, hoje para mim é fácil, depois de dezenas de anos de alguém tendo feito... Cara, ele veio antes do Minha Casa Minha Vida. Ele já fazia Minha Casa Minha Vida antes do Minha Casa Minha Vida, entendeu? Então, hoje é muito fácil pegar e sentar em cima de algo muito mais evoluído, muito mais maduro, que alguém já quebrou a cabeça e melhorar. Não tem como dizer que não é mais fácil. Ponto final, entendeu? Então, eu tenho um respeito muito grande. Mas, definitivamente, a minha inspiração são empreendedores de tese como um Elon Musk da vida. Assim. Okay. A forma de processar as informações, a forma de enxergar o mundo, a forma insatisfeita de enxergar o mundo do status quo. Nada é status quo. Puta, me encanta. Absolutamente. Assim, tudo tem que questionar, tudo... Por quê que é isso aqui? Isso tá errado. Precisa ser melhorado. Toda premissa é passiva de questionamento. Toda. Por que o foguete não dá ré? Só dá ré, pô. Exatamente. Então, acho que o que ele fez na SpaceX, o que ele fez na Tesla, e tem outros empreendedores igual a ele, que evidentemente ele tá mais em voga, né? Tá mais na mídia nos últimos anos. Mas tem inúmeros empreendedores chineses que fizeram de forma muito idêntica o que ele fez, europeus e assim por diante. Legal. Mas se tivesse que elencar esse cara é fora da curva, né? Boa. Esse suposto ET é fora da curva. Boa. Bom, beleza. Indo agora mais nichado aqui para dentro do mercado imobiliário. A gente vai falar do Plano Incrível. Você já me contou, já me mostrou um pouco dele. Quero muito que você abra um pouco mais sobre ele. Claro. Mas vamos chegar nele. Tá bom. Cara, qual que é o problema que você enxerga hoje no mercado imobiliário? O principal é ninguém liga pro cliente. E eu tô falando isso de forma muito bold, né? Muito negrito. Talvez ninguém seja um totalitarismo muito grande. A maioria não olha pro cliente genuinamente. Eu tô falando assim... no final das contas, ninguém quer comprar moradia. Moradia ainda é um meio. As pessoas querem mudar de vida. E eu não enxergo tantas empresas no mercado imobiliário genuinamente tentando mudar a vida das pessoas. A moradia é um meio para mudança de vida. Ok. É um meio muito importante para mudança de vida. Porque uma vez que a pessoa muda de casa, ela muda de contexto.
ela muda de... Tudo muda em volta dela, né? Ela muda de bairro mesmo, ela muda a rota do trabalho, ela Escola muda a dos rota... filhos, tudo. Se você não chamar isso de mudança de vida, eu não sei mais o que é mudança de vida. Perfeito. E o mercado imobiliário, ele continua olhando para planta. Tá muito além disso. Mas tá muito além disso, entendeu? Vamos voltar para a analogia da tecnologia? WhatsApp. Alguém está pensando em como produzir um melhor chat. Vamos lá. Antes do WhatsApp veio MSN. Isso é novo. Não Usei, sei se você que isso, cara, usei. Isso aqui. Peguei o final, mas usei, isso aqui não. Não, isso aqui já é da gente velha. Isso aqui não. IRC. São as coisas dos nerds. Tinha o Messenger, tinha inúmeras ferramentas de comunicação. E você via que as pessoas tentavam melhorar as ferramentas de comunicação. Mas por que o WhatsApp veio de forma tão brilhante? Ele olhou mais para a dor do cara. Dor real. Dor real mesmo dele, entendeu? E que não é sobre o aplicativo ou a forma de se comunicar em termos de funcionalidade. É sobre o uso, a experiência, a facilidade. A facilidade. Perfeito, Exatamente perfeito. sobre isso. Eu não acho que o mercado imobiliário, na sua grande maioria, olhe para isso. Ok. As pessoas, quando constroem uma construtora, incorporadora, quando constroem um apartamento, uma casa, etc., elas não estão pensando na escola do filho do cara. Tá. Não estão, desculpa. Ele está pensando lá que tá num raio de X metros, ele bota aquilo no prospecto para falar, tá perto da escola, tem escola perto. Mas como um argumento de convencimento de venda. Tipo assim, eles não buscaram um terreno que estivesse perto de uma escola. Ou não pensaram, a gente precisa trazer uma escola para cá. Ok. Você não está resolvendo a vida do cara. Então, eu acho que isso é a fundamentação do que está errado, entendeu? Por isso que as coisas não são valorizadas do jeito que são. Se você pegar o grau de valorização de todos os demais setores, todos os demais setores, e proporcionalmente ao dinheiro, as coisas são muito mais valorizadas. Esse copo que aqui custa, sei lá, talvez 10, 20 reais, ele é mais valorizado, porque a pessoa sabe que ela não consegue fazer esse copo em casa. Ok. Certo? Ou vai ser muito difícil ela fazer esse copo em casa. Na construção civil, no mercado imobiliário, elas têm a impressão que elas conseguem construir. Certo? E aí a maioria que tenta se dá mal. Né? Ou estoura prazo, ou estoura custo, ou abre mão de qualidade. O cliente, na casa dele, se ele quer comprar um copo, ele não para pensar assim, por que eu não faço o meu copo? Perfeito. Certo? Ok, não pensa. Não pensa, tá? pensa. Ok. Por que eu não monto meu carro? Por que eu não monto meu avião e voo? Certo? Tá longe. É tão evidente que tá tão longe para ele Não faz sentido ele... Ok. ponderar a respeito. Mas ele não faz isso com a casa? Por que eu não construo a minha casa? Sim. É verdade. Entendi. Onde você quer chegar? Entendi. É isso. Ok. Então, a valorização do nosso produto, ela é muito menor do que deveria ser. Mas muito menor do que deveria ser. Você diz porque o cliente acha que talvez ele consiga construir. Ele tem a certeza. Entendi. Ok. Mesmo que as pesquisas mostrem que um dos principais motivos de separação no Brasil é reforma. Ô, louco, sério? Não sabia. Um dos principais motivos de Cara, divórcio tô é a passando por reforma. uma reforma, eu vou ficar esperto lá. Pode pesquisar. mas tá tudo bem, graças a Deus. É um dos principais motivos. As pessoas insistem, porque para elas, não, eu dou conta de fazer isso. Isso é uma coisa relativamente simples, não deve ser tão complexo, né? Tem a Leroy Merlin ali, tem a outra ali, eu vou lá, compro e faço, entendeu? Contrato pedreiro, meu tio meu primo Ok. conheço alguém que vai resolver e fazer. Ok. E aí, estoura prazo, estoura custo ou abre mão de qualidade. Cara, quantas obras, não estou falando nem pelo ponto de vista da incorporadora, mas pelo ponto de vista do cliente. Quantas obras ou reformas não saíram no prazo, no preço e na qualidade? Sim. Quase todas. Não, todas. E por, Atualmente ainda? Ô, louco. e por que o cliente continua insistindo em fazer? Não é lógico. Todo mundo sabe que é isso que acontece. E por que as pessoas continuam insistindo? Tem um problema fundamental aí, maior, de valorização do que a gente faz. Ok. As pessoas não conseguem tangibilizar o quão difícil, o quão complexo é fazer o que a gente faz. Bem feito, Bem né? feito. Ninguém pensa em montar o carro em casa. Porque na TV, o Jornal Nacional mostra a fábrica da Fiat cheio de robô, braço mecânico, soldando as coisas. Eu falo, cara, eu não consigo fazer isso em casa. Impossible. Né?
Mas não mostra... Quando vai mostrar a construção civil, mostra a forma absolutamente artesanal. Bom, se é artesanal, eu também consigo ser um artesão. Uhum. E consigo fazer. Ok. Então, eu acho que tem um ponto muito fundamental a ser mudado aí. Eu inclusive, propus isso para a Abrainc, lá no grupo do pessoal da Abrainc. Falei, cara, acho que é um papel da Abrainc ou da CEBIC, quem quer que seja, olhar para isso de uma forma muito mais inteligente. E falar, cara, assim, desculpa, mas a gente é uma montadora igual a Fiat. Uhum. A gente é uma criadora igual a Boeing. Nós somos. E a gente precisa valorizar o que a gente faz de uma forma totalmente diferente. Legal. Porque se a gente não fizer, não é uma campanha, mas essa explicação para os clientes, eles não vão mudar a forma de pensar. Eles vão continuar pensando que eles dão conta de fazer. Uhum. Entendi. Interessante. Legal, muito bom. E aí, então, queria entrar no plano incrível, da área incrível. Mas, eu quero que você faça um pitch de elevador do plano incrível. E depois a gente vai discorrendo dentro dele. Então, pra quem não sabe, pitch de elevador é quando você entra no elevador com uma pessoa e fala, pô, o que é esse negócio que tá trabalhando aí? Aí você precisa explicar ali do primeiro ao 20º andar, ou seja, rápido, o que é. Então, vamos lá, cara. Entramos no elevador, estamos no térreo, vamos pro 22º. Valendo. O que é o plano incrível, Gabriel? O plano incrível é exatamente, guardando as capacidades e as minhas capacidades e a da minha equipe, a mesma coisa que o Elon Musk fez com a SpaceX e com a Tesla. É um processamento de trás para frente. Ok. Então, a gente primeiro olha o que o ser humano quer, o que o cliente quer, o que ele precisa para a mudança de vida. Certo. Não é de planta. Ok. É mudar a vida do cara. E isso volta para... redesenha todo o processo como ele tem que ser para atingir esse objetivo. Tudo. Absolutamente tudo. Desde a aprovação de projeto, no método consultivo, funding, tudo. Tudo redesenhado. Então, a tese lá do Elon era... Bom, foguete é muito caro. A gente desperdiça foguete toda vez. Portanto, vamos reutilizar o foguete. Certo? Essa é a premissa inicial. É olhar para o cliente e falar, o cliente não consegue pagar um foguete várias vezes. A gente precisa fazer um foguete mais barato. Perfeito. Essa é a tese de mudança de vida para ele. O que nós fizemos foi exatamente a mesma coisa. Ele veio redesenhando todo o processo. Então, ele criou a fábrica de criar a fábrica. Ele criou as máquinas que criam as máquinas. Ele criou a inversão. Ele foi no nível de olhar, inclusive, os materiais. Okay. Os minérios. Que minério que eu vou utilizar para fazer isso que eu quero fazer? A gente fez exatamente a mesma coisa. Redesenhou todo o processo, de trás para frente, começando pelo cliente. Então, que vida o cliente quer? Certo? Uma pessoa que está mudando do ponto A para o ponto B, ou uma pessoa que quer subir a pirâmide de Maslow, ela quer o quê? O que ela está buscando efetivamente? E como é que isso impacta no que a gente está entregando? E esse negócio que a gente está fazendo aqui, a gente chama de ecossistema incrível. Eu não entrego moradia. Não entrego. Eu entrego ecossistema. Vai muito além da moradia. Vai muito além da habitação. Vai muito além do condomínio, se for condomínio fechado. Vai muito além do bairro. Muito além. Porque não adianta eu entregar um condomínio que o cara se sente seguro dentro. Aí ele sai para ir até a padaria e é assaltado. Sim, na rua, que não tem comércio nenhum, que não tem luz nenhuma e tem só o muro do condomínio ali. Exato. Qual é a lógica? Okay. Eu não estou mudando a vida do cara. Okay. Eu estou mudando a vida do cara do momento que ele está em casa até o momento que ele sai de casa. Ok. E o resto. Então, esse é o plano incrível. E, obviamente, ele é desdobrado em inúmeras frentes para que isso seja possível. Desde a frente de criação de produto, a área incrível, ela é uma empresa do que na tecnologia a gente chama de product-led. É uma empresa orientada a produto. Okay. Então, eu não acredito em venda. Eu acredito em compra. Se o meu produto que muda a vida da pessoa, de fato, consegue mudar a vida da pessoa e isso é tangível para as pessoas, eu não preciso vender. Eu não preciso vender. As pessoas compram. Da mesma forma como as pessoas compram iPhone. Pensei nisso na hora que você falou. Ninguém vende iPhone, certo? As pessoas compram. Tipo assim, ele se vende sozinho. Se vende sozinho, porque as pessoas sabem os benefícios de ter aquilo. Ainda que sejam benefícios tangíveis ou intangíveis, sociais, psíquicos, o que quer que seja. Mas elas enxergam o valor daquilo. Eu não vejo tanta propaganda do iPhone. Acho que não existe, e você pode ver que toda a propaganda do iPhone, nunca você vai ver uma propaganda da Apple com preço. Ok. Nunca. Todas as propagandas da Apple são sobre os benefícios tangíveis de mudança de vida ao você ter um iPhone. Entendi. Legal. A operadora bota preço, porque é o que a operadora consegue botar. Faz um mau trabalho na minha percepção, porque a operadora também uma empresa de mudança de vida Ok. para as pessoas em um determinado aspecto.
Então, esse é o pitch. Nós reinventamos o processo. Não significa que a gente vai conseguir fazer, não significa que a gente está certo. É só uma tese, Ok. certo? É do mesmo jeito que o Elon teve uma tese de desenvolvimento de um foguete mais barato. Legal. A gente tem uma tese de entregar uma qualidade de vida melhor para as pessoas de uma forma muito expandida, que isso não seja só atrelado à habitação ou ao condomínio, Legal. certo? Legal. E então, beleza. Então vamos descer mais agora no detalhe, abrir. Vamos começar pelo cliente. Quais são os reais problemas que você acha que o cliente tem hoje na vida dele e que não estão bem resolvidos? Você já trouxe alguns exemplos, obviamente, mas se a gente tivesse que realmente analisar esse cliente, isso é algo que você já tem clareza ou é algo que com o plano você vai descobrir isso? Clareza. Um pouquinho mais. Clareza, a gente fez dezenas de pesquisas a respeito disso, inclusive pesquisas pelo ponto de vista de psicossocial e psicoeconômica. Legal. Tá? Aí eu puxo um pouco da meu viés terapeuta. É super claro, tá? Mas antes de a gente entrar nos aspectos comportamentais, atitudinais e de pirâmide de valores das pessoas, vamos dar uma coisa muito tangível que está errada e desalinhada com as expectativas das pessoas e vale para 100% do mercado imobiliário de entrada, né? O faixa 1, 2 e 3. 1. As pessoas são obrigadas a esperar N meses para terem a sua moradia. Enquanto o que elas gostariam é de entrar na sua empresa e sair com a chave. Podemos concordar com isso? Sim. Certo? Isso vale inclusive para locação, né? Quando você aloca alguma coisa, você quer entrar. Sim. Imagine comprar. Você já imaginou entrar na loja da Apple e falar assim, não, eu vou comprar esse iPhone, mas esse iPhone vai ser entregue daqui 24 meses? Não, ninguém compra. Não tem lógica. Sim. Mas o mercado imobiliário opera assim. Ok. Então tem uma coisa que a gente chama de D0. E são muitos meses, né? Não são Muitos. 2 meses. Muitos. Tipo uma concessionária de carro que tem um delay e que a galera já não gosta. Aham. A gente tá falando de 3 anos Exato. pra mais. Exato. Onde o cara tem que pagar a parcela e tem que pagar o aluguel. Porque em algum lugar ele mora embaixo da ponte. Certo. Né? Ainda que ele more com os pais, more em, sei lá, com amigos, etc., ele tem que reservar aquele dinheiro, porque alguma hora a conta vai chegar. E que é difícil pra ele. Considerando um Muito. público faixa 1, 2, por exemplo. Muito. Então, o que ele gostaria? De entrar, pegar a chave e ir embora. Eu falo assim, tô mudando, certo? Alguém tá endereçando esse problema? A Caixa não tá, certo? A premissa da Caixa para gerir, que é a premissa da Caixa para apoio à produção, você faz um empreendimento naquele N tempo. Você acha que a Caixa vai aprovar um empreendimento se eu chegar para ela e falar assim, não, eu vou fazer esse empreendimento em 1 mês? As regras da Caixa que a gente conhece, de Geric, ela não vai nem conseguir medir, porque ela mede a cada 2 meses. Sim. Não, é um mundo totalmente desconhecido. É mato alto pra ela, assim. O pessoal deve achar que nem existe possibilidade. E quem tá olhando pro cliente? Ok. Quem tá olhando? O cara. Certo? Então, isso é fundamental já. É totalmente fundamental. Já quebrou aí. Não precisa nem ir adiante se não quiser. Longe. Mas a necessidade de... Eu tenho um negócio aqui que é bem legal, quer ver? Que é a visão de cadeia de valor para o cliente final. O cliente, na prática, o que ele almeja vamos pensar, ponto número 1, moradia, certo? Ele precisa ter um teto para morar, beleza? Mas depois da moradia, vem a casa funcionando, Ok. beleza? Ou seja, peguei a chave, ufa. Demorei 3 anos, peguei a chave e agora? Isso. Uma coisa é moradia, peguei, tô embaixo do teto que eu queria estar. Legal. Mas para a casa funcionar, você precisa de água, energia, saneamento, gás, conectividade. Quem resolve isso para ele? Ninguém. Ele resolve por conta própria. Sim. Beleza? Ele que vai atrás. Ele que vai atrás. Beleza? Beleza, minha casa está funcionando. Depois eu tenho a casa protegida e conservada. Certo? Quem protege a casa dele? Quem conserva a casa dele? Eu não estou falando de assistência técnica. Eu estou te falando de ele ter ajuda competente para manter a casa dele tão linda As devidas manutenções. enquanto ele está recebendo agora. Ok. Quem está fazendo isso para ele? Ninguém. Ele está fazendo por conta própria. E muitas vezes ele não faz, porque se ele tiver que fazer por conta própria, é muito caro. É burocrático, é complexo. Como é que eu vou chamar o pintor? Deixa lá, deixa assim mesmo. Deixa assim mesmo. E vai deteriorando. Você faz isso com o carro? Você deteriora o carro quando você compra? Ah, não, deixa bater. Deixa não. Não, esse risquinho aí não tem problema não. Sim. Não faz. Mas na casa você faz. Depois que você vem a casa protegida e conservada, você tem a casa pronta, limpa e organizada. O que significa isso? O que é pronta?
mobília, marcenaria, limpeza, a operação doméstica, lavanderia, certo? Você não precisa disso na sua casa para você conseguir viver? Quem está olhando para isso? Ninguém. O cliente tem que resolver. Exato. Legal. Muito bom, hein? Tô gostando. Tô gostando. Depois você vem para a vida prática. Então, agora, imagine que esses 4 pontos que eu citei para você, eles estão dentro do núcleo de competência de uma incorporadora. Eles estão. Porque a gente falou tudo sobre casa. Casa, está dentro do núcleo de competência. A incorporadora, a construtora, ela teria propriedade, ou alguma propriedade para falar sobre isso. Mas eu acredito num círculo ainda maior. Que tem coisas que fogem, em tese, do círculo de competência da incorporadora. E aí eu vou entrar nesses próximos pontos. Que a primeira é a vida prática do cara. A alimentação, mobilidade, o pet, a conveniência. A infraestrutura ao redor dele. Infraestrutura mínima Ok? para que ele consiga fazer. Aí a gente já se distanciou mesmo, certo? Os meus colegas das incorporadoras, muito provavelmente, pode ser que eu esteja errado, e tomara que eu esteja errado, não pensam como é que o cara vai se alimentar. Não pensam na mobilidade. Se ele vai chegar no trabalho, se ele não vai chegar no trabalho, se vai pegar 2 horas de trânsito. Não pensam, certo? Se é que pensa, eu acho que é secundário. É. Não é o norte. O ponto é, Não norteia a decisão, por exemplo. o que eu tô vendendo pro cara? Mudança de vida ou habitação? Sim, ok. E hoje o mercado vende habitação. É isso. Ok. Muito bom. Depois disso, você tem o cuidado das pessoas e da família. Saúde, equilíbrio, psique, proteção. Aqui eu tô falando literalmente, por exemplo, de assistência médica, de acesso à saúde. Você não precisa para sobreviver isso? Todo mundo precisa. Ok. Depois, eu tô falando de prosperidade e desenvolvimento. É o outro círculo, certo? Como é que esse cara consegue arrumar um trabalho que fique perto da casa que ele acabou de adquirir? Como é que ele consegue, perto da onde ele vai morar, ter cursos melhores, profissionalizantes, que ele possa progredir na carreira dele? Então, todo mundo tem medo do pró-soluto, né? Todo mundo. É pró-soluto, o cara vai deixar de me pagar, etc. Não, por que eu não ajudo o cara a ganhar mais dinheiro? Ok. Porque ninguém quer ser pilantra. Bom, a maioria das pessoas não querem ser pilantra. A maioria das pessoas não querem assumir um compromisso para deixar de pagar, certo? Tem o nome delas. Especialmente as pessoas mais humildes. Elas se importam com o nome dela. Muito mais do que rico. Como é que eu tô ajudando o cara a prosperar na vida para que ele me pague? Ou eu tô sentado aqui no meu pico e falando, cara, é sua obrigação me pagar. Tudo bem, é obrigação, mas como é que eu ajudo ele? Sim. Pertencimento, relacionamento, hobby, lazer. Esse cara tem vida, né? Ele trabalha, ele cuida da família dele, ele vive, mas ele também precisa ter lazer, né? Ele precisa ir pro cinema, ele precisa ir para uma feira de bairro, ele precisa... Tomar um sorvete. Certo, isso importa. Não dá, a vida não é só trabalho. Ok. E depois, que seria o último nível da pirâmide de Maslow, de certa forma, que é plenitude, prosperidade. É assim, em algum momento as pessoas quase sempre, ainda que seja no final da vida, elas chegam num ponto de falar assim, tá, o que eu fiz? Ou o que eu quero deixar? Ok. Algumas na hora da morte, lá na cama no hospital, outras mais cedo. Mas sempre chega, quase sempre chega, tipo, que legado eu vou deixar? Como é que eu tô ajudando essa pessoa a chegar nisso mais rápido? Perfeito. Então, para mim, todos esses círculos, tanto aqueles que estão dentro da competência, até aqueles que estão fora da competência, dizem respeito ao ser humano. E aí tem uma coisa muito interessante, Gabi. O cara tá confiando em mim uma das maiores decisões da vida dele, que é um dos maiores investimentos da vida dele. Ele vai pagar durante 35 anos. Isso não acontece nem com carro. Não acontece com mais nada. Acho que é a única coisa que o cara financia em tanto tempo. Até esposa se separa. até isso acontece. A decisão de compra de um bem, de um patrimônio, é um nível de confiança astronômico. Ok. Ele está literalmente depositando na gente a segurança e a capacidade e a confiança, acima de tudo, de entregar algo que é muito valioso para ele, que vai mudar a vida dele. Eu não tenho o direito de entregar só uma habitação. Perfeito. Não Muito tenho. bom. Então, você está me dizendo que, de alguma forma, o Plano Incrível não olha só em construir empreendimentos e vender de uma forma que caiba no bolso, Sim. que a experiência, às vezes a obra seja mais rápido do que geralmente é, mas criar um relacionamento, a gente poderia dizer assim, com o cliente de fato, onde você
impacta a vida dele em várias pontas, além da habitação por si só? Exatamente, Gabi. Vamos colocar de forma até mais clara. Existe a área incrível e existe a vida incrível. Legal. As duas Boa. coisas precisam existir. A área incrível é quem materializa um pouco dessa vida incrível. E a nossa visão de materialização disso é através do que a gente chama de ecossistemas incríveis. Então, é uma visão muito além do bairro. Ok. Não é nem da habitação, é do bairro Ok. mesmo, entendeu? De como é que aquela dinâmica da vida das pessoas funciona. Né? Legal. E talvez algumas pessoas estejam assistindo e falando assim, tá, lindão. Beleza, É utópico, que bom, descobriu o universo, né? A gente acredita que a gente tem a capacidade de fazer isso. Cara, desculpa, mas se um cara faz foguete da ré, a gente consegue fazer isso aqui. Isso são ordens de magnitude mais fácil do que fazer um foguete da ré. Com certeza. Eu não tô desafiando a lei da física. Em nada. Aqui, nada. Não tem nada. O cara tá. Então, se você falar pra mim que eu não consigo fazer, desculpa, eu não vou acreditar. Cara, se a gente parar pra pensar, do ponto de vista de complexidade, você não tá criando algo novo. Concorda? Porque os serviços já existem. Eles só são desconectados, talvez, e ficam a cargo do cliente resolver. O foguete, literalmente não existia um foguete no ré. Né? Pegando esse exemplo, que tá bem hypado aí, né? Exato. Então, não que seja fácil, cara. Você foi falando, eu já fui pensando aqui, cara. Muito desafiador. Mas, concordo, não é impossível. Não tem que ser impossível. Não. Né? Não é. Não tem... Acho que o ponto principal, o Elon pensa muito dessa maneira, né? Pelo que eu sei. Pensamento de decomposição, né? Você decompõe um problema, né? Não tem nenhuma lei da física que eu estou infringindo. Nenhuma lei da biologia que eu estou infringindo para fazer isso aqui. Ou que eu tenho que reinventar. Ok. Certo? É muito mais difícil desenvolver a retrato Tida, o Monjaro, do que fazer isso aqui. Eu não preciso de pesquisa e desenvolvimento. Eu preciso de excelente operação. Eu preciso de pessoas que queiram fazer isso. Ok. Que acreditam que isso aqui vai mudar a vida das pessoas. Ok. Isso aqui depende muito mais de as pessoas terem um propósito de vida, que era o início da nossa conversa, Ok. de elas falarem assim, cara, eu nasci pra isso. Ok. Eu nasci pra ajudar os outros a terem uma vida melhor. Do que efetivamente pesquisar uma nova fórmula, um novo minério, terras raras. Sim. Não tem nada a ver com isso. Entendi. Muito bom, cara. E, bom, vamos falar de tração, então. Legal. Entendi o plano incrível de forma... acho que muito breve ainda, né? Quando a gente começa a decompor, como você disse, cara, deve ter muitas entrelinhas ali. Sim. Já li lá, já falei um pouco contigo sobre isso. Mas como você pretende executar isso? Em quanto tempo? Com qual time? Me conta um pouco sobre isso. Boa. Então deixa eu começar pelo começo. Sobre tudo que eu aprendi nesses últimos 2 anos. A Área Incrível foi lançada em 10 de julho de 2024. Portanto, ela completa 2 anos daqui a alguns dias. Perfeito. 10 de Estamos julho de entrando em 2026. Exatamente. Pô, legal. A gente fez todas as cacas, para usar a palavra menos pejorativa, que alguém pode fazer numa incorporadora e construtora. Todas. Se você pegar o livro lá do Luiz, da Falcone, Lean Construction para Resultados, e listar todos os possíveis... A maioria dos erros que ele classificou lá numa incorporadora e numa construtora, eu fiz todos. E não é que eu fiz todos num nível brando. Eu fiz todo no nível hard mesmo. Assim, Você foi assim, profissional. Bonito. Assim, é cagada em cima de cagada mesmo, sabe? Legal. Os últimos 2 anos eles foram muito intensos. A gente lançou em 2024 5 condomínios simultaneamente, para uma vez que não existia. Em 5 meses nós vendemos 70 milhões de reais, então nós vendemos 80 e poucos % dos condomínios. Em 5 meses. Louco. A gente não existia. No dia 10 de julho foi quando a gente passou a existir para o mercado através de um evento de lançamento que a gente fez com corretores, com a sociedade. Antes disso, ninguém sabia da gente. Então, houve um tremendo sucesso pelo ponto de vista comercial, estratégico, etc. Okay. Né? O produto que a gente criou também foi bem legal. etc. Exato. E depois a gente fez todas as cagadas do mundo. Todas. Acho que as únicas cagadas que a gente não fez foram relacionadas a vendas e marketing. Aliás, vender também vendemos errado. Certo? Vendemos inúmeras coisas erradas. Isso traz uma bagagem, um repertório pra gente. É como se eu tivesse ido para Harvard estudar.
sabe? Só que isso aqui custa bem mais caro. Devia ter ido para, sei lá, para Harvard, devia ter pedido emprego lá pro seu Rubens. Fala, deixa eu passar um tempinho aí de graça para aprender com o senhor e com seus filhos, para eu gastar um pouco menos de dinheiro. Cara, aprendi, entendi. Mesmo. Essa é a base da nossa filosofia. Não repetir os erros. Legal. Assim, a base, certo? Então, são duas vertentes. Uma vertente é olhar para o cliente e reinventar o processo. E nessa reinvenção do processo, não cometer os mesmos erros. Legal. A gente acredita que a soma dessas duas forças, elas sejam já muito suficientes para a gente entregar o que a gente quer. É a reinvenção do processo e não cometer os mesmos erros. Tá? Mas, de fato, a gente cometeu todos. Cara, a gente lançou um empreendimento sem viabilidade. Falar isso pra você é vergonhoso. Não tinha Me viabilidade. assusta. Mas, cara, já vi muito. Não tinha viabilidade. Não tinha nada, entendeu? Cara, nada. Assim, era o mais alto grau de amadorismo que pode existir. E eu não tenho vergonha nenhuma em falar isso. Zero. Assim, era quem eu era na época. Ou era o que eu conseguia enxergar na época, sabe? Começa por aí. Depois, então, falando agora da execução do plano, efetivamente. A gente tem alguns marcos, alguns passos para chegar em toda essa filosofia. O principal deles é orientar a empresa para que ela seja totalmente direcionada ao produto. Quando você, como é de tecnologia, quando você pega todo mundo da empresa e faz com que essas pessoas entendam quem é o usuário, quem é o cliente final e o que ele quer. E o que ele quer não é só habitação, ele quer vida. E que produto a gente precisa criar. E produto não é só habitação, é um conjunto de serviços. Você pega todo mundo e orienta nessa mesma filosofia. Muito bom. Se você perguntar para qualquer pessoa dentro do Facebook, dentro do Instagram, dentro do, sei lá, qualquer empresa, né? Dentro da Tesla, o que eles estão criando? Eles estão criando um produto. Sim, no celular, no carro. Isso. Mas eles entendem por que eles estão criando esse produto. Perfeito. Geralmente, se você entrar dentro de uma incorporadora construtora, pelo menos as que eu visitei, as pessoas vão falar sobre o produto físico, mas nada relacionado ao cliente. Não, eu estou fazendo isso aqui porque isso aqui vai possibilitar que o meu cliente 3 pontinhos. Ok. Certo? As pessoas vão falar, não, planta de 3 dormitórios. Não, o que tem a ver? O cliente... Por quê? Para qual cliente? Exato. Qual família? Qual tipo Precisa, de família? exato. O que muda na vida dele? Sim, por que 3 dormitórios? Exato. Ele pode pagar? Sim. Qual a renda dele? Quanto custa? Isso. Exato. Legal. Então, e mais do que isso, assim, existe alguma chance de ele ter que trazer a mãe, o pai para casa dele no futuro? Ok. Esse é o contexto de vida dele? Ou não? Esse aqui é um jovem que esse imóvel ele vai ser de passagem, portanto eu tenho que muito mais ajudar ele a crescer na vida profissional, crescer na vida intelectual, na vertente intelectual, porque logo ele vai de fato se desfazer desse imóvel, ele vai para um próximo passo, porque ele vai progredir na vida. Ok. É olhar para o cliente. Tá? Então, ser uma empresa product-led, ser uma empresa orientada a produto, muda substancialmente tudo. Uma vez que você faz isso, e você cria uma esteira de produção, porque um produto sempre é uma esteira. É uma esteira que no fim dessa esteira está o cliente, e no início dessa esteira estão os produtos que precisam ser idealizados e fabricados no decorrer da esteira. A gente reinventou muito esse processo de esteira. Tá? A gente fez vários brainstorms, chamamos pessoas de mercado mesmo, não do setor da construção civil, da indústria, de produto mesmo. Trouxemos para dentro de casa e falamos assim, cara, como é que é na indústria? Boa. Como é que é na indústria? Certo? Como é que é na Ambev? Como é que os caras da Ambev conseguem montar uma fábrica em meses, dentro do custo, dentro do prazo, dentro da qualidade e a fábrica operar? E a gente não consegue, na construção civil, entregar um empreendimento padronizado no preço, no prazo. Com a qualidade desejada. Verdade. Como? Então, eu tenho que ser humilde o suficiente para aprender com quem sabe fazer, com quem está fazendo. Como é que uma montadora consegue entregar todos os carros com o mesmo padrão de qualidade dentro do preço, do prazo? Eu tenho que falar com o cara da montadora, não tenho que falar com o cara da construção civil. Cara, é tão comum, né, entre a galera e os incorporadores, a gente conversar, os caras, puta, trazer o prazo, trazer minha obra. Puta, aí você vai lá na obra, não tá legal a entrega, não foi da forma... Não foi entregue assim como foi prometido. Sim. Qualidade. Sim. Mas assim, já virou algo comum. É comum.
Mas isso é sistêmico. Não, exato, mas assim, essa dor existe, né, cara? Ela é comum, infelizmente, né? Ela existe e existe porque todo mundo aceita, inclusive Sim. o cliente. Inclusive o cliente. A lei de distrato prevê atraso. Sim. O governo aceita. Então, por que a lei o Código de Defesa do Consumidor não prevê atraso na entrega do carro? Sim. Não, e por que quando o cara recebe um carro zero, que vem com um botão defeituoso, o cara volta na fábrica na hora? Puto. Exatamente. Não aceita, não imagina, deixa que eu reparo aqui. Não, ô louco. O que a gente fez no Plano Incrível e no CIGESCOM, né, que é o Sistema Incrível de Gestão em Construção, foi aprender com quem faz certo nos outros setores. Ok. Mesmo. Então, vou dar um exemplo bem tangível disso. Faz parte da nossa tese ter uma central, que a gente chama Central Inteligente de Materiais, uma central, como se fosse uma almoxarifado central, onde eu recebo praticamente tudo lá, monto os kits, e aí não estou falando só de kit elétrico e hidráulico, não, chicote, tá? Ou kit polvo. Eu monto o kit e entrego just in time para a obra. Ok. Porque é assim que a indústria funciona. Você vai visitar a fábrica da Hyundai, vai visitar a fábrica da GWM, eles não estocam tudo lá dentro. Eles criam uma rede de fornecedores Ao redor. ao redor que fazem exatamente o que eles precisam que eles façam e entregam just in time para alimentar a linha de produção, Perfeito. certo? E aí a linha de produção vira uma montadora. Pega as coisas e monta. Isso. Na construção civil é assim que funciona? Ou se funciona, o almoxarifado está lá na obra. Já zoou tudo, né? Tem roubo, tem controle. Você não consegue ter uma pessoa no almoxarifado... Você não, que obra que você visitou que tinha um PCP? Na indústria você tem um PCP. Que obra que tem PCP? O que é o PCP? Fala aí, cara. É planejamento de controle de produção. Tá. Né? Um almoxarifado está sendo gerenciado por quem, pelo ponto de vista de controle de produção? Ok. Pelo engenheiro da obra. Desculpa, mas com todo respeito aos engenheiros, que competência você tem para falar sobre PCP? Perfeito. Assim, desculpa, você é engenheiro. Ok. Você tem alguma coisa que você não aprendeu na faculdade de engenharia é sobre produção, porque isso chama-se engenharia de produção, não engenharia civil, Ok. certo? Tá tudo quebrado. A lógica tá quebrada. Então, um outro exemplo. Na nossa estrutura, a gente tem... As nossas SPS, a gente chama de empresa temporária. Certo? A gente não chama de obra. Porque não é obra. Às vezes, tem 200 pessoas no canteiro. Se você não achar que aquilo é uma empresa, eu não sei o que é. Certo? É uma empresa funcionando com 200 pessoas. E eu chamo aquilo de obra. E aí, quando você muda, você ressignifica isso e você começa a olhar aquilo que não, peraí, aquilo lá é uma empresa. E aí você vê que o CEO dessa empresa é um engenheiro, você fala, não vai dar certo. Porque o engenheiro não é bom para tudo. Ele não é bom para gestão, para PCP, ele não é bom para gestão de ativos, para manutenção. Ele não é bom. Sim. Ele é bom para algumas coisas. Ele não é um CEO. Não é CEO. O que a gente fez foi literalmente botar o que a gente chama de 5 diretores nessa empresa temporária. Então, são 5 pessoas, cada qual com a sua competência. Por exemplo, o engenheiro não gerencia mão de obra. Não gerencia. O engenheiro não tem competência, com exceção aos engenheiros Highlander, que possam existir, né? Existem. Muito bom. Né? Tá. E de fato existem alguns. Mas o engenheiro não gerencia mão de obra. Que competência ele tem de gestão de pessoas? Não é isso que ele estudou, cara. Um cara que é muito bom se desenvolveu. Ele criou um braço extra de gestão de pessoas. Mas a maioria dos engenheiros são técnicos. Ele tem competência técnica de falar isso é certo, isso é errado, essa é a sequência, etc. Então, a gente pareou com o engenheiro inúmeras outras habilidades que complementem ele. E aí você tem uma diretoria de uma empresa. Saudável. Legal. Lógica. E isso por obra. Isso por empresa Por temporária. obra. Por empresa temporária, tá? Exato. Ok. Entendeu? Então, a gente criou uma outra coisa chamada curling. Não sei se você já viu aqueles esportes de inverno. O curling é um esporte onde você joga o disco e os caras vão com uma vassourinha na frente. Tá. Certo? E a gente propositalmente usou esse nome. O que esses caras que vão com a vassourinha na frente estão fazendo? Eles estão tirando o atrito para que o disco pare no ponto mais exato possível. Porque o jogo é esse.
Quanto mais no centro, na bolinha vermelha, você parar o disco, mais você ganha. E aí você limpa o caminho Exato. estrategicamente para que ele chegue do jeito certo. Exatamente. Então, nós temos uma equipe de curling que fica dentro do escritório, que só tá ali para destravar esses diretores, esses 5 gestores da empresa temporária, certo? É como se fosse um comitê. Tá. Esse comitê funciona para tirar o atrito, qualquer atrito que possa existir, para que a empresa temporária prospere, flua. Porque é ali que o negócio acontece, não é dentro do escritório. O escritório serve à obra. Você só consegue uma mudança de filosofia dessa se todo mundo está pensando em produto. Porque se todo mundo tiver em silo departamental, não rola. Ninguém está se importando com o produto que está sendo entregue. E, de novo, o produto não é a habitação, o produto é o cliente final. O produto é a mudança de vida do cliente final, entendeu? Então, quando eu falo de atraso está impactando a viabilidade econômica do meu cliente conseguir me pagar. Não é minha viabilidade econômica apenas. E não que não seja importante, né, a tua, mas... Claro que é. Ela não é o norte. Mas não foi isso que eu prometi. Sim. É uma coisa que o cara que criou o WhatsApp falou assim, não, então, eu criei o WhatsApp, mas agora eu só vou deixar você mandar uma mensagem para uma pessoa por dia. Não, mas não foi isso combinado. Quando eu instalei o WhatsApp, você me falou que eu podia mandar mensagem para quem eu quisesse, a hora que eu quisesse. Não, mas agora mudou a regra. Sim, e vai em desencontro com o principal atrativo da ferramenta. Exato. Né? Que é você mandar mensagens ilimitadas. Exato. Legal. A gente faz isso constantemente no mercado imobiliário. Muda os acordos. E isso é institucionalizado. Eu ia te entregar em 30 meses, vou te entregar em 36. Exato. Eu ia te entregar com a porta de 90, vou te entregar com a porta de 80. Uhum. Porque eu errei o projeto. Eu fui incompetente e errei no projeto. Exato. Então tem várias coisas. Eu citei o curling, citei a central inteligente de materiais. Toda a equipe de produto, a gente enlouquece a equipe de produto mesmo. Eu faço o pessoal de... Quem cuida do produto sou eu. Eu particularmente gosto disso e me vejo minimamente competente para fazer isso. Cara, eu faço o pessoal pensar fora da caixa. Mesmo. E tem saído cada coisa espetacular, assim, quando a gente inverte, quando a gente dá liberdade criativa, e não estou falando de liberdade arquitetônica para arquiteto, quando você dá liberdade criativa para o pessoal reinventar o processo, eles reinventam, porque o ser humano é muito bom nisso. Sim. É muito bom, certo? E sai cada coisa que você vê que é muito mais aderente ao que o cliente final quer do que a gente está fazendo, mas muito mais aderente. Quando as pessoas começam a pensar no cara que está lá na frente pagando a conta e esperando a mudança de vida, surgem coisas excepcionais. Então, um pouquinho do desafio. Mas tem mais coisas, assim. O CGSCom tem toda uma tese, assim. Ele tem... É literalmente uma esteira de produção com 4 alimentadores. Então, pessoas, tecnologia, dinheiro... Até eu esqueci dos alimentadores. Pessoas, materiais, evidentemente. Então, pessoas, materiais, informação e capital. Legal. Que alimentam essa esteira de produção. E você tem 4 linhas de vida que tem que existir durante toda a jornada dessa empresa temporária. Que é o cliente e o valor. Então, o que eu prometi para ele está sendo entregue efetivamente. E o valor que eu vou gerar para ele, não o valor financeiro, mas o valor de vida, a mudança de vida dele. Eu estou entregando. Ok. Tem que ter a vertente do produto físico, porque tudo isso se materializa através, ou muito disso se materializa através do produto físico. Ok. Tem a necessidade de capital, eu preciso acompanhar isso durante toda a jornada, porque eu preciso entregar o cliente que eu preciso sobreviver. E tem a informação e a memória. Como é que eu mantenho todas as informações durante toda essa jornada dessa empresa temporária? Não perca nada. Todas as decisões que foram tomadas, todas as diretrizes, os projetos, as premissas que a gente utilizou, análise de viabilidade, tudo que aconteceu lá atrás. Ok. Se isso está se comprovando. Isso é informação que não pode ser perdida. Sim. Certo? É fonte para retroalimentação. Isso. Né? Exatamente. Base, né, para retroalimentação. Exatamente. Legal. Muito bom. E cabe à equipe de produto... A gente tem um cara aqui que são basicamente 3 grupos que acompanham essa jornada. O líder de investimento. Então, é o cara que vai acompanhar se toda essa tese dessa empresa temporária está realmente funcionando. Tá? Isso acontece muito, é muito comum acontecer em fundo de investimento. Você tem aquele cara que cuida daquele portfólio, pelo ponto de vista de dinheiro. Raro acontecer isso pelo ponto de vista de corporação.
Geralmente não tem... Mas quando você diz cuida, tipo assim, o produto foi entregue e tá funcionando do jeito que eu queria? Tipo Não, isso ou não? não, aqui é o líder de investimento mesmo, ele acompanha desde antes da empresa temporária existir, lá quando surgiu o terreno, certo? Ele começa junto com a tese, Tá, e ele acompanha até o pós-obra, ok. pelo ponto de vista de investimento. Todas as premissas que a gente estabeleceu estão sendo cumpridas pelo ponto de vista financeiro? Ou está desviando? Tá. Porque se está desviando, ou vai matar a gente ou vai matar o cliente. Tá. Alguém vai ser penalizado, certo? E a gente não pode penalizar nem a empresa, nem a Sim, fábrica. senão a gente morre, Nem o nem o cliente. cliente, senão... Exatamente. Então, ele olha isso pelo ponto de vista de investimento. Você tem o dono do produto e do fluxo. Então, o cara que, aí sim, olha aquilo que eu prometi para o meu cliente. Estou entregando? Estou entregando? Estou cumprindo a minha missão real? Isso. Eu falei que ia ter um bosque. Estou entregando o bosque? Eu falei que ia ter um posto de saúde perto. Estou entregando o posto de saúde? Mas aí você tem uma pessoa na empresa principal, Isso. na área incrível, que vai olhar para as empresas temporárias. Isso. Tá. Tanto de investimento quanto a de produto. E essa pessoa fica em que área? Produto? A pessoa de produto fica em produto e a pessoa de investimento fica no financeiro. Tá. Mas na área incrível, a gente não... Com base nesse plano, filosofia, a gente não enxerga mais muito departamento. A gente enxerga como se fosse linha de produção. Tá. Pensa a linha de produção da Whirlpool, para montar lavadora. Ok. Não interessa muito de que parte do departamento você está. O que interessa é qual é o seu papel na linha. Qual que é o seu Ok. papel na linha, Ok. entendeu? Se você for um supervisor de linha, o seu papel na linha é supervisionar a linha toda. Ok. Se você for uma pessoa de um passo da linha, então beleza, esse é o seu papel na linha. Então dane-se o departamento. Entendi. O departamento vira muito mais uma forma de você reunir as competências e poder ter troca de ideias para melhorar todo mundo que faz a mesma coisa. Ok. E não uma maneira de você joga uma informação para um departamento, aquilo é processado e devolvido. Não. Toda e qualquer Mas, cara, é informação... bem legal você falar isso, porque eu era vizinho de um cara que trabalhava na Toyota em Dayatuba. Aqui, onde a gente tá, inclusive. Uhum. Que agora acho que fechou a planta, vai lá pra Sorocaba. E eu nem lembro qual parte da linha ele trabalhava, mas de fato os caras falam, não, eu trabalho na parte da solda. Sei lá, eu trabalho na parte de encaixar o vidro. Isso. E isso não existe na construção. Não. Ah, eu trabalho na parte de... Cara, não existe. Não. Dentro da obra, você começa a ter um pouquinho disso. Isso. Mas dentro da... No administrativo não tem. Não. O cara do financeiro, o cara da viabilidade, Exato. ele não responde desse jeito. Exato. Ele fala, eu sou do departamento que cuida das viabilidades dos empreendimentos. Pô, beleza, mas Uhum. tem uma outra forma de enxergar quando você pensa em linha de produção. É investimento. Eu preciso acompanhar esse investimento se ele vai dar o payback para nós e para o cliente. Perfeito. Entendeu? O líder de investimento, inclusive, ele tem responsabilidade de garantir que o cliente vai ter a acessibilidade de crédito. Tá. Porque senão, chega no final, o cara não consegue comprar, e aí? E aí? Afeta Não duas cumprimos pontas. a nossa tese. Isso. Sim. Nem ele consegue sair feliz e nem a gente, que a gente precisa que receber o dinheiro que a gente investiu. Sim, o repasse e tal. É, Legal, exato, né? legal. Muito bom. E, cara, eu vou te contar uma experiência pra te pedir uma orientação nesse sentido, né? Explorar como você pensa nisso. A tese que eu tenho pra Nuvink, a gente conversou um pouco já sobre isso, é que eu quero realmente resolver uma dor do amadorismo que algumas incorporadoras têm, ou que grande parte das incorporadoras têm, em algumas etapas do processo. Uhum. E eu comecei isso com uma ferramenta. Mas é muito mais do que uma ferramenta. Uhum. É serviço, é uma imersão, é um treinamento e por aí vai. E aí, com muita gente que eu converso, que às vezes não tem essa visão tão ampla, falou, cara, você vai querer fazer tudo? Você acha que você consegue fazer tudo? Quem faz tudo não faz nada bem feito, faz tudo mal feito. Uhum. E aí você fala, cara, porra, beleza, mas não é bem assim. Uhum. Então, aí eu te volto a pergunta agora. Você quer fazer tudo? Como você vai fazer isso? Né? Qual que é a tua visão sobre isso? Porque você está me dizendo de... Vamos falar como o mercado fala. Cara, você está falando de construir uma habitação, você está falando de trazer infraestrutura, você está falando de dar acesso a crédito, talvez, para as pessoas. Enfim, realmente abarcar uma série de coisas que a experiência de vida de um ser humano, cujo vai ser o seu cliente, vai precisar. Uhum. Ou seja, você vai ter que ser especialista ou bom em vários tipos de serviços que outras empresas são, Uhum. mas são desconectadas Uhum. e não estão centralizadas numa empresa só. Claro. E aí meio que a tua proposta, a tua tese vai nesse sentido. Isso. Como você vê isso? Ou seja, hoje, lá na área incrível, ela tá hoje com uma cara mais de incorporadora. Produzindo ali casas, né? Vocês já estão com casas. Como você vê isso? Como você vai fazer isso no longo prazo? Você vai criar várias empresas? Conta um pouquinho pra gente. Eu acredito que a gente tem que ter a capacidade, acima de tudo, de ser curador. Tá. Tá? Então, vou fazer tudo? Não sei. Mas eu vou ser curador de tudo? Vou.
É isso que o cliente depositou na minha... É essa confiança que ele depositou em mim. Pensa só, quando um cara tá comprando um imóvel na planta, ele não tá confiando na minha... Ele não tá vendo nada. A casa não tá lá. Então ele tá confiando na minha capacidade de curar construção para construir. Beleza? Eu acredito muito em curadoria. Eu não preciso ser o cara que vai oferecer o plano de saúde pro meu cliente. Mas eu preciso ser o cara que vai entender profundamente o meu cliente para entender que tipo de plano de saúde deve ser oferecido e trazer a empresa. Ok. Trazer a empresa para perto e falar assim, não, cara, é assim, o meu cliente quer isso. Então, você tem uma coisa que importa para mim é o cliente. Se eu vou construir ou se eu não vou construir, pouco importa. O que eu preciso é encontrar uma maneira de construir no prazo, no custo e na qualidade que o meu cliente espera. Ok. Se eu não encontrar alguém para fazer, eu vou fazer. O que eu tô fazendo? Ok. Evidentemente, não dá para fazer isso para tudo simultaneamente. Então, a gente começou... Lembra do círculo de competência? A gente começou com a moradia. Perfeito. Mas, evidentemente, se eu não encontrar alguém que vai fazer a casa do cliente funcionando, eu vou fazer. Perfeito. Se eu encontrar alguém que consiga fazer a curadoria e que vai atender aquilo que o meu cliente espera, eu não preciso fazer. Sim. Eu Só ser bom em conectar. Isso, eu conecto eles. E garanto que vai funcionar. Perfeito. É isso. Então, olhando pelo ponto de vista no Vink, eu não acho que você precise fazer tudo. Eu acho que você tem que saber todas as dores das incorporadoras. Ok. Como resolvê-las e com quem resolvê-las. Isso. Perfeito. É o polvo, assim. É aquele cara que, assim, cara, eu não sei... Eu não sei resolver, mas eu sei quem resolve. Eu sei exatamente quem mata essa dor que você tá. Cara, A Ivete Sangalo tem uma frase legal que ela fala assim... eu não preciso ser rico, eu preciso ter amigo rico, né? Que ela fala, não, de usar o avião dos outros, etc, né? Sim, legal. É quase que isso, assim, sabe? Sim, sim. Você não precisa saber de tudo, mas você precisa saber quem sabe daquilo. E, cara, então, muito bom, muito bom, muito bom. E a gente falou de algo semana passada que vai muito de conta com isso, que é no fim do dia, as nossas teses se parecem, de alguma forma, mas no fim do dia é sobre conectar as coisas da melhor forma. Sim. Né? Que é a curadoria que você está falando. Mas no fim do dia é sobre conectar as coisas para fazer com que a experiência do meu cliente final, no teu caso, o cliente que compra uma moradia, no meu caso, uma incorporadora, consigam ter uma experiência melhor. Claro. Consigam atuar de forma mais eficiente. Melhorar a vida. Melhorar a vida. O que você está fazendo conosco lá e o que você faz também com seus clientes é melhorar a vida do dono. Eu estou melhorando a vida de quem está querendo mudar de vida. Legal. Você está melhorando a vida do incorporador. Você está tirando o risco do incorporador. O cara não... É difícil, muitas vezes, as pessoas conseguirem enxergar isso, mas na prática, você está economizando noites mal dormidas que ele teria por Perfeito. uma análise de viabilidade mal feita. Uhum. Por algo que ele não viu que ele tinha que ver. Às vezes as pessoas não conseguem enxergar mais do que alguns metros à distância, né? E valorizar acima de tudo, né? A capacidade de você falar, peraí, o que você está fazendo hoje para mim tá me salvando um tempo de vida. Você não está me fornecendo serviço. Sim. Você está me poupando um tempo de vida. Você está me fazendo ganhar dinheiro, ou economizar dinheiro. E por aí vai. Exato. E muitas vezes, quando elas não conseguem enxergar isso, elas são mesquinhas. Aí isso conecta com aquele ponto lá inicial de... Enquanto o meu cliente não sabe o quão difícil é fazer uma moradia, no prazo, no custo, na qualidade, ele vai ser mesquinho. Certo. Enquanto ele não conseguir enxergar que eu entrego mais do que moradia, qualidade de vida, melhoria de vida para ele vai ser mesquinho. Okay. É a minha responsabilidade mostrar isso para ele. Perfeito. Eu que preciso mostrar para ele que é difícil fazer. Eu preciso levar ele para a obra. Falar, vem cá você fazer um radier. Te dou R$1.000 de desconto na sua casa. Mas eu quero que você e sua família fazendo um radier junto comigo. Viu como é difícil? Quer tentar fazer você? É a mesma coisa no seu aspecto com a incorporadora, com os donos das incorporadoras. Assim, tá bom, então você acho que dá conta de fazer. Quantos você já fez errado? Quantos não deram o resultado que você esperava? Cara, será que isso não é evidência suficiente que talvez eu possa ter, de alguma gradação, te ajudar? E aí diminuir risco, aumentar a possibilidade de ganho? Perfeito. Mas isso é sua obrigação. Sim. Para quem consegue entender isso de imediato, você precisa fazer menos. Para quem tá olhando para você como plataforma e software, Sim. você tem que fazer mais. E é um belo de um trabalho acho que de vendas, de conseguir... Mas não é só vendas, não se limita a vender, né? Não, Assinar é um posicionamento. contrato. Exato, exatamente. É isso. Acho que esse é o ponto. Você saber se posicionar, saber vender o ROI do teu negócio, né? Sim. Que a maior parte das pessoas não entende, né? Isso.
Bom, Gabriel, cara, partindo pro final, eu queria que você desse uma dica. Se você pudesse dar uma dica para todas as pessoas do Brasil que querem atuar no mercado imobiliário, o que você falaria para elas? Fácil. Olha para o cliente. Isso é muito óbvio. Mas todas as empresas multibilionárias que existem hoje, ou milionárias que existem hoje, em alguma gradação, elas estão onde estão porque elas olham para o cliente. Você não vai ver uma empresa multibilionária ou multimilionária que não olha para o cliente, porque ela já fechou. Não deu certo. Não deu certo. Entenda a dor genuína do cliente e tenha a humildade suficiente de você entender que você não é o oráculo. Você não sabe da dor do cara. Você tem que perguntar. Aquele nível de arrogância, eu sei o que o meu cliente precisa, eu sei o empreendimento, se a gente botar esse negócio aqui, é isso que ele quer. Para qualquer um que cria produto de tecnologia, talvez aí esteja uma boa dica. Vai olhar para a tecnologia. Vai olhar como é que se cria produto de tecnologia. Uma máxima da tecnologia, é que o produto que você criou não vai ser usado para que você criou. Praticamente todos os produtos de tecnologia que foram criados não são utilizados hoje com o mesmo propósito que foram criados. O Instagram não era o Instagram que existe hoje. O WhatsApp não é o WhatsApp que existe hoje. O Facebook, idem. Você está me dizendo que eles vão se ajustando a rota no meio do caminho. Na verdade, o que existe dentro da filosofia de criação de produto, um product manager, um product owner, etc. E tem uma boa escola no Brasil que fala sobre isso, a PM3. É um bom celeiro ali de gente boa, tá? Especialmente para produtos digitais, mas vale para tudo. Você observa o uso do seu produto. Tá. Você precisa observar o uso do seu produto. Mesmo, entendeu? O cara... Você te deu esse copo para tomar água, mas ele tá tomando água ou chá? Certo. Água ou café? Porque se for café, e se o revestimento aqui desse copo não for bom... Maravilhoso, cara. Ferrou. Ele vai queimar a mão. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Então você precisa olhar não para aquilo que você idealizou, mas para aquilo que de fato as pessoas usam. Como elas usaram, né? Isso. Perfeito. Muito certo? Bom, muito bom. Tem gente que compra uma Ferrari para só andar de fim de semana e ir pra padaria. Tem gente que compra uma Ferrari para ir para os encontros do ferrarista. É a mesma Ferrari. É a mesma. Okay. Mas usos, propósitos completamente distintos. Okay. Então essa é a maior dica. Olha para o cliente. O Jeff Bezos é muito obcecado por isso, né? A Amazon é muito customer first, né? Ela é obcecada por isso. A Apple é obcecada por isso. Perfeito. Não à toa. Tem um problema com a Amazon e liga no suporte de atendimento deles. Cara, é um prazer. Você parece que tá ligando para uma psicóloga. Entendeu? É maravilhoso. Então, acho que Porque isso norteia a empresa. Isso é cultura. Tá nas, acho que 17, não lembro agora, regras da Amazon lá. Sim. Seja obcecado pelo cliente. Totalmente. É isso aí. Totalmente. E se você me permitir uma sugestão adicional para as pessoas, reflita sobre o seu propósito de vida. Muito bom. Entendeu? Definitivamente, assim. Você vai morrer. Tá? E ainda que a inteligência artificial consiga estender, prolongar o seu tempo de vida, em algum momento você vai morrer. Sim, tá? sim. Vamos pensar da seguinte maneira. As pessoas que não nasceram ainda vão morrer. Essas que já estão vivas. Porque a gente não vai conseguir os avanços tecnológicos para uma vida eterna. Não no nosso tempo. Okay. Então você está fazendo o que com ele? Assim, para mim é muito claro. É muito, 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 muito claro. E isso norteia a sua vida, assim, entendeu? Norteia as suas prioridades, os seus investimentos de tempo, investimento de dinheiro, investimento de energia. Pelo menos é assim que eu olho minha vida, entendeu? Sim, sim. Muito bom, cara. Muito bom. Cara, que papo, hein? Que papo, pessoal. E, cara, eu tô feliz de verdade porque a gente hoje talvez não falou nem muito da operação do dia a dia do mercado imobiliário, que é algo que geralmente a gente traz, mas sobre uma visão diferente ou uma forma diferente de pensar ou repensar o status quo do mercado imobiliário. Né? E, cara, beleza, tá funcionando, o mercado é bom, mas, cara, a gente tem muita coisa pra melhorar. Eu defendo muito essa tese de que a gente tem muito o que melhorar do jeito que a gente constrói, com as nossas técnicas construtivas que a gente adota aqui no Brasil. Você foi pra China recentemente lá, cara, você deve voltar e falar, cara, meu Deus do céu, tô 10 mil anos atrasado, eu sou um dinossauro T-Rex lá no Brasil, sendo que o mundo tá muito mais avançado. Então, acho que tem muita coisa legal pra gente questionar, pra gente refletir, pra gente refazer. E eu acho que o nosso papo hoje, ele traduz muito isso, né? E aí, dentro do teu plano, ali dentro da tua tese, né? Então, pô, cara, obrigado demais. Imagina. Tô muito feliz, foi muito bom. E é isso, pessoal. Você que tá até aqui conosco,
obrigado. Veja um pouco do serviço da área incrível, do que o Gabriel tá fazendo, do que todo o time dele tá fazendo lá em Rio Claro, no interior de São Paulo. Acompanha no Vink, tem muita coisa legal para ver ao longo das próximas semanas, muitas novidades de uma ferramenta de viabilidade que a gente tá lançando. Inclusive, estamos validando lá na área incrível. A gente rodou alguns pilotos lá. Tá excepcional a ferramenta. Eu quero te convidar a ficar de olho. E muito obrigado você que nos ouviu até aqui. Valeu demais!